Olá, eu sou o Luciano Copini, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Hoje eu vou falar com vocês um pouco, vou contar um pouquinho da minha história, mas eu vou oferecer para vocês, através desse vídeo, um curso relâmpago, uma aula rápida, uma dica prática de como conseguir falar em público agora mesmo. Vamos supor que você tem apenas alguns minutos para você entrar numa reunião, enfim, e você precisa desesperadamente de algo que te ajude a ganhar coragem, criar coragem para conseguir entrar nessa reunião. Então preste atenção nos próximos minutos que você vai conseguir e eu tenho certeza que vai sair bem caso você siga esses passos simples que eu vou te passar. Então, antes vou contar um pouco uma história para vocês. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Aliás, uma informação que talvez você não saiba, mas a grande maioria dos palestrantes, das pessoas que falam em público, são pessoas tímidas. Isso quer dizer que não são pessoas necessariamente que são introvertidas, mas são pessoas que têm, em muitos momentos, dificuldade em falar para uma quantidade grande de pessoas, ou pessoas estranhas, pessoas diferentes. Quando a gente fala de ter medo de falar em público, nós estamos falando de um medo que é um medo irracional. É igual você conversar com uma criança que tem medo do escuro. Não adianta você chegar racionalmente para uma criança que tem medo do escuro e falar, olha, não tem por que você ter medo. Acender a luz, mostrar o quarto. Ela vai continuar com medo. Se você está assistindo esse vídeo e você tem medo de falar em público, imagino que é a mesma coisa. Muita gente já deve ter dito para você que não tem jeito, que você não precisa ter medo, que é simplesmente uma questão de você criar coragem, subir em cima do palco, pegar o microfone e começar a falar em público. E você, quando ouve isso, provavelmente deve ficar bem aborrecido. Eu fui buscar alternativas, eu fui buscar teatro, eu fui buscar formas de conseguir me expressar de maneira melhor, eu fui vencendo paulatinamente a timidez até conseguir ter tanta experiência de falar em público que a experiência de sentir medo praticamente se extinguiu. Mas você, mais uma vez, não tem muito tempo, você tem alguns minutos e você precisa entrar numa reunião ou apresentar um trabalho na escola ou qualquer coisa desse tipo e precisa rapidamente aprender a falar em público. Então vamos lá, passos simples que vão te ajudar. O primeiro deles, e isso eu aprendi também com um palestrante profissional, é você fazer exercícios físicos extenuantes antes de entrar na situação de falar em público. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Muito simples. O exercício físico em grande quantidade, ele provoca a ação da endorfina no nosso organismo. É isso mesmo, a gente começa a produzir a endorfina, que é, na verdade, um hormônio extremamente prazeroso e relaxante. Ou seja, se você faz bastante exercício físico antes de você entrar para falar em público, a tendência é que você já entre relaxado naturalmente por uma ação hormonal oposta àquela que você normalmente tem quando você tem medo, que é a adrenalina. Se você tem medo de falar em público e você está produzindo adrenalina, provavelmente, quando você for falar em público, independente se você está acostumado ou não, aquela tensão, aquele nervosismo e aquilo tudo faz com que você comece a ficar nervoso naturalmente. Afinal, a adrenalina é uma substância que, entre outras coisas, ela também serve como uma ferramenta de proteção para o nosso organismo, porque ela prepara o nosso organismo para uma situação de fuga. Então vamos lá, mais uma vez. Se você então, ao invés de sentir medo, ao invés de preparar seu corpo para uma ação de fuga, ou seja, produzir adrenalina que vai aumentar sua produção de glicose no corpo e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai fazer o oposto. Você vai fazer exercícios físicos antes do momento em que você tem que falar em público. Assim, 1 hora antes, 2 horas antes. Tá? Se você de repente está num hotel, usa esteira. Se você não tem condições de ir para uma esteira, vai correr, faz abdominal, faz flexão, mas faça muitos exercícios. Quando você estiver com os músculos bem cansados, você praticamente já está no ponto para tomar um banho e se preparar para ir para a sua palestra. Lógico, você vai falar assim, poxa, mas eu estou cansado. Bom, ok, você pode até ficar com os músculos cansados, mas lembre-se, os músculos cansados não vão te derrubar na hora que você estiver dando sua palestra, falando em público, enfim, tendo essa situação. Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou para você é o seguinte, tenha algum objeto na sua mão em que você possa se apoiar, você possa se segurar. Por quê? Isso é uma coisa que, vamos dizer assim, tem a ver com programação neurolinguística, mas de pronto eu posso te adiantar. Tá? Quando você faz isso, quando você segura um objeto, quando você tem algo, por exemplo, que te traz confiança,
tá? Algo que você possa, por exemplo, colocar no bolso. Muita gente, por exemplo, segura um microfone ou uma caneta, tá? Já é suficiente. Essas são muletas que muitas vezes ajudam a que você se sinta mais seguro, que você consiga desempenhar o seu papel de maneira mais natural. Claro, se você optar por usar essa técnica isoladamente, você também não vai resolver todos os seus problemas. Ainda mais se você não estiver acostumado com isso, tá certo? As pessoas têm a tendência de ficar andando para frente e para trás, se movimentando de maneira desajeitada quando estão falando em público, porque normalmente não sabe o que fazer com as mãos, não sabe o que fazer, na verdade, enfim, com o cenário que ele tem à sua disposição. Então aqui vai essa dica. Se você tem a sua mão ocupada segurando um objeto, já é um grande passo. A outra acaba gesticulando normalmente à medida que você vai falando, como por exemplo o que eu estou fazendo agora. Tá certo? Bom, tá achando fácil? Então olha só mais essa dica. Essa aqui agora vem do pessoal que trabalha com teatro. Se você tem dificuldade de falar em público, e acredite, muitos atores têm essa dificuldade, comece a interpretar um personagem. Isso mesmo. Use um personagem o qual você conhece, seja inventado por você ou não, seja alguém da história ou não, seja alguém, enfim, do seu relacionamento pessoal ou que você viu num livro de ficção. Não importa. Escolha um personagem que você acredita que sairia bem naquela situação. E você vai literalmente interpretar esse personagem. Como eu digo, quando eu digo literalmente, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você vai entrar para falar em público com as pessoas como se você tivesse interpretando esse personagem. Mas você não vai dizer, por exemplo, meu nome é... Você continua sendo você. Entende? Mas aquela postura, aquela forma de gesticular, aquele tom de voz, né? Tudo aquilo que você escolheu como sendo parte da interpretação do personagem vai ajudar. Por que isso acontece? Então vamos lá. Normalmente o medo de falar em público vem junto com o medo de aprovação ou o medo do que vai ser o julgamento das pessoas a respeito do seu comportamento em falar em público. Então, naturalmente, a gente não consegue, as pessoas não estão vendo o que a gente está vendo, mas a gente acha que eles estão. E isso é o suficiente para que a gente comece um diálogo interno na nossa cabeça, dizendo assim, poxa, será que eles estão percebendo que eu estou nervoso? Será que eles perceberam que eu gaguejei? Será que eles perceberam que, sei lá, que eu não penteei meu cabelo direito ou qualquer outra coisa nesse sentido? Percebe? Então, quando você assume um personagem, quem está exposto já não é mais você, é o seu personagem. Lógico que esse é um exercício, no fundo ninguém vai saber que você está fazendo isso, só você mesmo. E esse é o ideal, tá certo? Não vai entrar numa reunião aí falando que você é o Batman e dizendo que foi o Luciano Copini que falou para você fazer isso, tá certo? Porque, na verdade, essa técnica é uma ferramenta relâmpago para você conseguir criar a coragem que você precisa para conseguir entrar. Agora aqui vai outra dica também relacionada com essa parte hormonal. Foi feita uma pesquisa das universidades de Harvard, Yale e Stanford, onde eles propuseram para algumas pessoas que fizessem posturas do sucesso, tá certo? Essas posturas do sucesso, elas são posturas como, por exemplo, a do super-homem, aquela que a pessoa põe a mão na cintura, tá certo? Ou aquela postura, por exemplo, do vencedor, aquele do atleta, quando ele ultrapassa uma linha de chegada, que ele ergue os dois braços e comemora. Bom, fazendo 2 minutos desses exercícios, você aumenta a sua produção de testosterona, tanto no homem quanto na mulher. Para que serve e no que vai te adiantar a produção de testosterona neste caso? Vai te ajudar a você conseguir trabalhar a questão da sua autoafirmação, da sua autoconfiança. Então, a testosterona serve como também um hormônio que trabalha a sua agressividade, entre outras coisas. E neste caso, para falar em público, também é importante. Então, se você sentir dificuldade, continuar sentindo dificuldade, antes de entrar, pratique essa posição. Tá certo? Se você quer saber mais sobre esta pesquisa, você pode inclusive acessar o site da G1.com ou ainda da Folha de São Paulo, em que você vai encontrar detalhado essa pesquisa das universidades a respeito das posturas de sucesso. Tá? Se você ainda tem dificuldade, aqui vai mais uma dica para você. Essa tem a ver com a frequência cerebral, ou seja, a quantidade de pensamentos que nós emitimos. Quando a gente entra para falar em público, muitas vezes a gente está com tanta coisa na cabeça, porque nós temos que nos lembrar de tantos detalhes, então nós repassamos várias e várias vezes, segundos antes de entrar no palco, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. E isso não é um problema. Qual é o problema?
O problema é que se você ficar insistindo muito nisso, se você ficar pensando muito nisso, você aumenta demais a sua atividade cerebral. Você fica tenso. Lembra aquilo que a gente falou da adrenalina? Pois é. Aí começa a se desencadear esse tipo de reação. Então, para tudo, relaxa. Meditação, inclusive alguns palestrantes famosos, minutos antes, eles fazem relaxamentos. Eles fazem relaxamentos ouvindo música. Alguns até, usando uma expressão da programação neurolinguística, eles ancoram algumas músicas para conseguir relaxar em poucos minutos e baixar a frequência cerebral a ponto deles conseguirem entrar com a mente nítida, sabendo o que eles devem dizer. Tá certo? Tá pronto? Então daqui a alguns minutos você provavelmente vai entrar para falar em público. Então está na hora de começar a colocar em prática tudo que você aprendeu nesse vídeo. Aliás, fique de olho aqui no nosso canal, porque daqui a pouco nós vamos começar a colocar vários vídeos com relação a esse e outros temas que podem te ajudar na sua carreira e na sua vida pessoal. Então, se você está gostando, você vai fazer o seguinte: você está vendo aqui esse ícone? Clica nele, coloca lá, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode te ajudar, dá um like aqui embaixo, um joinha. Se você quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, tirar dúvida ou quer outra dica relâmpago de como se sair bem numa determinada situação, é simples. Você vai simplesmente escrever aqui que eu vou responder para você e quem sabe o próximo vídeo vai ser exatamente aquilo que você está buscando, que vai fazer o diferencial na sua vida e na sua carreira. Tá legal? Um abraço para vocês e até a próxima.